Então vamos lá para a segunda parte da aula. Vamos começar então falando sobre Constituição e leis estaduais. Essa segunda aula, nós temos um tópico importantíssimo que é as súmulas vinculantes. Eu já vou preparando o aluno, porque talvez de tudo que nós vamos falar nessas aulas de lei processual civil no tempo e no espaço, a súmula vinculante seja mais importante. Por quê? Porque você, hoje, na sistemática do novo Código de Processo Civil, só vai trabalhar com precedentes. O que for decidido pelo Supremo, você vai tirar uma certidão, vai trazer e vai dizer, olha, senhor juiz, foi decidido dessa forma aqui, portanto, decida o meu processo dessa forma também. Mas enquanto a gente não entra em súmulas, vamos lá. Constituição e leis estaduais. Os estados, como já ressaltamos, têm a competência concorrente para editar normas de cunho estritamente procedimental, cabendo à União editar as normas gerais e os estados as normas suplementares. Já vimos isso, né? Não havendo lei federal, a competência estadual para legislar sobre o assunto é plena. Na forma do artigo 24, parágrafo 3º da CF, além da competência concorrente, a Constituição Federal atribui aos estados a incumbência de organizar sua própria justiça. Nós falamos aqui que a lei de organização judiciária dos estados, ela é feita pelos próprios estados. Os estados é que dizem quantos desembargadores têm, quais são os órgãos da justiça comum, como são divididas as varas, quantas varas da infância, quantas varas de família, quantas varas de fazenda, quantas varas de concordata e falência, né? Que agora já não tem mais a concordata, é a liquidação judicial, enfim. Bem como dispor sobre a competência dos tribunais e sobre a declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais. Então, nessa lei de organização judiciária, ele que vai disciplinar a competência dos tribunais, ele é que vai disciplinar a inconstitucionalidade das próprias leis estaduais. Eu me lembro que quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, foi editada uma lei municipal que dizia mais ou menos assim: se o vereador fosse reeleito por 2 legislaturas, ele teria direito a uma aposentadoria, o valor da remuneração de vereador. Então tu vês um município pobre como São Sebastião da Boa Vista, em que o índice de desenvolvimento humano ele é compatível com os países mais pobres da África, tendo um vereador que nem contribui para a Previdência Social e que basta que ele se eleja 2 vezes, ele pode ganhar uma aposentadoria em dobro. Bom, nesse caso, havia uma flagrante inconstitucionalidade da norma. Eu não posso, gente, e aí aprendam logo isso. Para cada dever corresponde uma obrigação. Como é que ele pode ter o direito de se aposentar se ele não contribuiu para o INSS? Então, nós arguímos a inconstitucionalidade daquela lei municipal, porque nenhum vereador, nem lá em São Sebastião, em nenhum local do Brasil ou do mundo, pode pleitear uma aposentadoria sem ter contribuído, gente. Um dos grandes problemas hoje do Brasil é justamente essa carga muito grande sobre o Estado de aposentadorias, Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa Luz, Bolsa não sei o quê, seguro-desemprego, como é aquele negócio do pescador? Seguro-defeso. E aí você pega, por exemplo, vai verificar se o cara é pescador, coloca ele para pescar, ele nem sabe pescar. Então, o próprio Estado, através de uma lei de organização judiciária, dispor sobre a inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais. Fontes formais acessórias, as mesmas das normas em geral. Quais são as fontes formais acessórias?
Analogia, costume, princípios gerais do direito, que servem para suprir as lacunas do ordenamento jurídico, integrando-o. Então, eu vou usar analogia quando eu não tenho uma norma que se adequa àquela situação concreta. Eu vou usar os princípios gerais do direito quando eu não tenho uma norma. Se eu tiver uma norma que disciplina aquela situação, eu não vou usar a analogia. Bom, e agora sim. Agora é o momento mais importante da nossa aula, dessa segunda, né? Porque vai vir a terceira, a quarta e a quinta. Você que está aí com sono, coloque logo um palito de fósforo nas suas pálpebras, porque vai ser complicado. 5 aulas. Aguente firme aí. Força, força, aluno. Vamos lá, súmulas vinculantes. Introdução. Foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004. Claro que não deve cair, né, na prova qual foi a emenda que introduziu a súmula vinculante, mas é bom você saber que foi a 45, tá? Depois de intensa polêmica, e a sua regulamentação, ela foi feita pela Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Olha quanto tempo faz isso. 2006, vai fazer quase 10 anos. E agora, provavelmente, vocês vão me dizer assim, pô, professor Franklin, agora que eu vou aprender o que é súmula vinculante. Alguém já tinha visto súmula vinculante? Sim ou não? Ninguém? A senhora viu em constitucional? Eu vi, na realidade, de entrevista lá da TV Justiça. Ah, a senhora assistiu na TV Justiça. Alguém mais aqui? Depois a senhora me diz se essa explicação vai deixar a desejar para a TV Justiça. Vamos começar a explicar tudo nos seus mínimos detalhes. Vamos lá. Ela teve, gente, uma vacatio legis de 3 meses, embora de pouca relevância prática, a questão de a súmula vinculante constituir ou não fonte formal do direito, e eu disse que eu não vou questionar isso, tá? Ela é uma fonte do direito, pode ser levantada porque a jurisprudência a classifica entre as fontes não formais. Professor, mas espera aí. Se o Supremo edita uma súmula vinculante e o juiz é obrigado a seguir aquela súmula, ela é uma fonte não formal? É um pouco estranha essa classificação. Na verdade, ela tem força de lei. Então, olha o que diz aqui. Mas, se nós considerarmos que o artigo 103A da Constituição, que previu as súmulas vinculantes, e a lei que a regulamentou atribui expressamente força vinculante para a súmula vinculante, teremos que concluir que elas foram elevadas às fontes formais. E eu até poderia arriscar, assim como a lei, uma fonte formal primária. Mas espera aí, só estou eu que estou dizendo aqui. Ninguém disse isso ainda. Sou eu que estou dizendo aqui. Como a súmula vinculante, ela como a lei, ela obriga o seu cumprimento, eu poderia dizer que ela é uma fonte formal, tá? Bom, podemos então defini-las como as editadas pelo Supremo. E aí, professor, existe súmula vinculante de outro tribunal? Não. É uma súmula que é editada pelo Supremo Tribunal Federal, com quórum qualificado, e aí vocês vão ter que aprender isso. O Supremo, nós vamos ver, ele tem quantos ministros? 11. Se há um fórum qualificado, eu tenho que ter pelo menos 8 desses 11 ministros votando a favor da súmula. O que dificulta muito, né? Porque você sabe que geralmente é 6 contra 5, né? Não é isso? É muito apertada as votações. Então, para chegar a uma súmula, eles têm que estar realmente de acordo. A interpretação e eficácia de normas determinadas que vinculam decisões judiciais e os atos administrativos. A súmula não só vincula uma decisão judicial como um ato administrativo. Se eu tenho uma súmula que disciplina que a administração pública não pode discriminar o ingresso numa prefeitura, no estado, por razão de idade,
Se eu tenho essa súmula vinculante, o Estado pode discriminar um senhor de 60 anos a ingressar no serviço público? Não pode. Se eu tenho uma súmula vinculante que diz que o Estado e o município não podem discriminar a pessoa em razão da opção sexual, o Estado pode fazer isso porque a pessoa é homoafetivo? Não pode. É sem gênero, hoje tem uns sem gêneros, né? Ele não pode. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que a súmula vinculante, ela vincula o executivo e o próprio judiciário. Agora a pergunta, e vincula o poder legislativo? O que vocês acham? Uma súmula vinculante vincula o poder legislativo? Sim ou não? Ninguém sabe. Não, porque o poder legislativo, ele tem o poder de criar as leis. Então ele pode criar as leis e revogar a súmula. Ah, essa eu não sabia. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos ver, ainda estamos no início. Bom, professor, qual o objeto da súmula vinculante? Primeira questão. Qual o objeto? Esse objeto ele é dado pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Ou seja, o objeto é a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja entre os órgãos do Poder Judiciário uma interpretação divergente e também entre os órgãos da administração pública. Então, quando eu tenho a necessidade de editar normas, né, de validade, interpretação e eficácia, para evitar que haja uma disfunção e insegurança jurídica entre os órgãos do Executivo e do Judiciário, eu vou editar a súmula. Controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. Então, gente, eu tenho um determinado caso que gera uma série de decisões divergentes. Imaginemos que, nesse caso lá do vereador que queria se aposentar, ele trabalhava primeiro mandato, segundo mandato, e quero te dizer que isso eram regras para deputados, isso tinham regras para senadores. Tem regras para senadores. O cara se elege a primeira vez, a segunda vez ele fica recebendo. Tem regras para o governador. O governador reeleito, ele continua recebendo uma pensão do Estado. Ele continua tendo o aparato da segurança pública do Estado em favor dele, mesmo não sendo mais governador. Aí eu teria várias decisões, uma dizendo que sim, que ele tem direito, outra dizendo que não, aí fica. Várias decisões. Para evitar essa insegurança jurídica, vai o Supremo e pum, bate o martelo e diz, olha, súmula vinculante. Ele não tem direito, ponto, à aposentadoria, ponto. E eu evito a multiplicação de processos. Hoje, nós vamos dar uma pinceladinha no que a gente chama de incidente de demandas repetitivas. Professor, eu tenho esse mecanismo no Código de Processo atual? Não. Esse mecanismo é um mecanismo no Código de Processo Civil novo. E o que é esse mecanismo, professor Franklin? Um incidente de demandas repetitivas é um incidente em que, se eu tiver várias decisões repetidas naquele mesmo sentido, e eu já tiver, por exemplo, uma súmula vinculante, ou eu até não tenho uma súmula vinculante, mas eu tenho várias decisões contraditórias em relação àquele caso, eu posso provocar, através de um incidente de demandas repetitivas, que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre aquele caso específico. Aí o Supremo vai se manifestar e a decisão do Supremo em relação àquele
caso, vai valer para todos os processos que se multiplicam. Esse é o incidente das demandas repetitivas. Outra coisa, nós vimos o objeto. Então, se eu fosse colocar aqui, vamos apagar aqui essa parte da primeira aula e vamos colocar o seguinte. Vou voltar um pouquinho aqui no objeto. Olha só. Validade, interpretação e eficácia de normas em que haja controvérsia. Objeto, súmula vinculante. Vamos botar assim, súmula vinculante. Objeto. Validade e interpretação de normas em que haja controvérsia. Olha, objeto da súmula vinculante. Número 1, validade, interpretação de normas controvertidas que cause insegurança jurídica e multiplicação de processos. Vocês desculpem, mas a gripe está querendo me pegar. Beber até uma água aqui. Eu ia trazer uma caipirinha para a sala, mas aí não ia ficar bem. A faculdade não permite trazer, né? Uma caipirinha. A caipirinha é bom. A senhora que está meio fina aí, uma caipirinha para, né? Bom, então, requisitos. Primeiro requisito, vamos lá. Fazendo aqui um esquema para você. Requisitos. Número 1, matéria constitucional. Primeiro requisito, gente, é matéria constitucional. Então, professor Franklin, a súmula vinculante não pode versar sobre matéria infraconstitucional? Não. A súmula vinculante não pode versar sobre lei de organização do Poder Judiciário Estadual? Não. Súmula vinculante não pode versar sobre a organização judiciária do Estado? Não. Matéria constitucional. A súmula não pode versar sobre qualquer outro tema, mas apenas matéria constitucional. É o que decorre do artigo 102 da Constituição Federal, que determina a guarda da Constituição, que abrange as questões diretamente ligadas ou as referentes ao controle de constitucionalidade, em suma, questões afetas ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Melhor raciocínio, professor, o que couber recurso extraordinário cabe para ser apreciado pela súmula vinculante? Sim. E o que é recurso extraordinário? É o recurso que a parte tem para recorrer ao Supremo quando houver violação da Constituição Federal. Eu dou interpretação a um tratado, dou interpretação a uma lei que viole a Constituição. E aí gera recurso extraordinário, tá? A aula de recurso extraordinário também está lá. É só dar uma olhadinha na aula, maiores informações, aula de recurso extraordinário. Ainda tem a versão resumida para o aluno, né? Tem uma aula de recurso extraordinário, já viste? Ela é a versão resumida. O aluno está com preguiça, por exemplo, essa moça hoje está meio apática, com a gripe querendo pegar. Ela vai ver uma aulazinha bem resumida. Aí no outro dia ela tomou um açaí com farinha de tapioca e guaraná, tá bem bombada.
ela vai assistir a aula top. Tem a aula resumida e tem a aula mais encorpada, vamos dizer assim. Essa daqui, por azar de vocês, é a aula mais encorpada. Eu podia fazer uma aula resumida, mas essa é a aula mais encorpada. Vamos lá. Segunda situação, reiteradas decisões. Outro requisito, ó. Número 2, reiteradas decisões. Então, gente, não é possível que a súmula vinculante seja editada após um único exame da questão controvertida. Um único exame de uma questão controvertida não gera a súmula vinculante. É preciso que ela tenha sido objeto de reiteradas decisões anteriores. Quantas? A lei valeu-se do termo vago, deixando ao arbítrio do julgador para avaliar o conteúdo da expressão. Mas reiteradas traz consigo a ideia de numerosas. Então não é, gente, qualquer decisãozinha que o Supremo já vai se manifestar numa súmula vinculante. Reiterada porque teve o caso dela, teve o caso dele, teve o caso dela, teve o caso dela, teve o caso dele. E são várias situações no Brasil todo. E um juiz de Minas decide de um jeito, um juiz do Ceará decide do jeito, o juiz lá de Goiás decide de um jeito, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, e sendo uma matéria constitucional, para evitar insegurança jurídica em que num estado se dá o direito e no outro não se dá, ele tem que chegar e bater o martelo e dizer, não, tá aqui, súmula vinculante, tá? Controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses da administração pública. Então, um terceiro requisito é a controvérsia entre judiciário, entre órgãos do judiciário e órgãos do poder executivo, né? Que é da administração pública. Porque raciocinem comigo, se não houver controvérsia, se não houver opinião divergente, para que eu vou fazer a súmula? Todo mundo entende do mesmo jeito. Ninguém é obrigado a concordar comigo, o que eu falo aqui. Aliás, vocês, como estudantes de direito, têm que questionar. Não, professor, eu não concordo com isso. Beleza. Não concordo com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de proferir las. Voltaire. Esse é o nosso espírito aqui. Claro que determinadas coisas de concurso público, eu vou dizer, olha, é isso. Prova da OAB, é isso. A minha prova, é isso. Mas o que vocês puderem discordar, por exemplo, a senhora pode discordar, dizer, não, ó, professor, eu não concordo que a súmula vinculante seja uma fonte formal primária. Realmente, é um questionamento válido. Bom, a questão então que suscita a edição da súmula deve ser atual, isto é, deve ainda suscitar divergências afastadas das questões já superadas. Se eu já tenho uma decisão que está pacificada e todo mundo entende assim, para que eu vou editar uma súmula vinculante, tá? Controvérsia que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Então eu tenho aqui também, ó, a grave insegurança jurídica, olha, são requisitos, hein? E 5, a multiplicação de processos, né? Olha, incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse IRDR, que eu coloquei aí de propósito, é para mostrar para vocês que no novo Código de Processo Civil, o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, repetindo, incidente de resolução de demandas repetitivas, vai ser o instrumento em que a parte vai se utilizar quando eu tiver multiplicação de processos. E essa multiplicação de processos
gerar uma grave insegurança jurídica, porque há uma controvérsia entre os órgãos do Poder Judiciário e há decisões judiciais reiteradas, divergentes e sobre matéria constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal bata o martelo e edite uma súmula vinculante. É um instrumento, repito, do novo Código de Processo Civil, tá? Bom, vamos lá. Acarrete grave insegurança jurídica. Também aqui há uso de palavras vagas, que em regra indicam a intenção do legislador de atribuir ao julgador o exame no caso concreto, mas é preciso ainda que a questão acarrete uma multiplicidade de processos envolvendo a mesma questão. Eu até não acho que é muito vago não, gente. Grave insegurança jurídica, toda vez que eu tenho decisões múltiplas, divergentes, sobre um direito que está disposto na Constituição, é claro que isso vai gerar uma grave insegurança jurídica. O juiz de Tocantins te dá aposentadoria, o juiz de Brasília não te dá, o juiz do Ceará te dá, o outro de Alagoas te dá, o outro de Pernambuco já não te dá. E aí, peraí, um dá o direito, o outro não dá o direito? Então, aí isso gera uma grave insegurança jurídica, tá? Pois não? Ainda assim, a adoção da súmula vinculante, de alguma forma, não tolhe a discricionariedade do direito dele. Pergunta-se, a edição de súmulas vinculantes não tolhe, gostei do tolhe, não tolhe a discricionariedade do juiz? Tolhe, retira a discricionariedade do juiz. Mas preste atenção, é por um motivo nobre. E nós somos favoráveis à súmula vinculante. Por quê? Porque na hora em que eu tenho o Supremo como guardião da Constituição e o Supremo forma um entendimento sobre um determinado dispositivo da Constituição e o juiz aqui, municipal ou estadual, começa a interpretar diferente do Supremo, isso gera insegurança jurídica. Então eu vou tirar aquela possibilidade do juiz interpretar de modo diverso. Agora preste atenção, vocês que estão aí conversando sobre a novela das 8. Aliás, não é mais nem novela das 8, agora é novela das 11. Tem as das 8, né? Que era na minha época era a novela das 7, agora já é a novela das 9. E a novela das 5, que era a novela das 6, que agora virou a novela das 7. Preste atenção, é muita novela, né, bicho? Isso significa que o Supremo não pode repensar e modificar a edição daquela súmula vinculante? O juiz lá do interior, lá do Piauí, de Altos, do meu amigo Dr. Gil Barbosa, meu grande colega, juiz lá. Ele pode, o juiz de Autos, dar uma decisão e tinha uma súmula vinculante lá. Beleza. Mas o juiz fez um trabalho tão primoroso nos seus argumentos que aquela decisão do juiz de Autos chega ao Supremo através de um recurso extraordinário e o Supremo disse, rapaz, olha, aquele juiz lá de Autos tem razão. Vamos modificar essa súmula vinculante? É possível isso? É. O próprio Poder Legislativo, que não está adstrito à súmula vinculante, pode fazer uma lei modificando a súmula vinculante? Pode? Pode. Olha que beleza. Então, existe um sistema de pesos e contrapesos em que, se eu desse o poder absoluto ao Poder Judiciário, através do Supremo, de editar uma súmula e que ela fosse imutável, para sempre será assim. Pum! Aí sim eu teria um poder absoluto do Supremo. A primazia do Supremo Tribunal Federal sobre todos os demais órgãos. Mas quando eu te digo que o Poder Legislativo não está obrigado e que o Poder Executivo pode, através do incidente de resolução de demandas repetitivas ou de uma reclamação, questionar aquela súmula vinculante, aquela súmula pode ser modificada. Tranquilo? Beleza? Bom, essa parece ser a razão principal das edições de súmulas vinculantes. A preocupação com a proliferação de
de casos repetitivos, cuja multiplicação sobrecarrega o Supremo. Não faz sentido que a corte mais alta do país tenha que julgar milhares de vezes a mesma questão jurídica. Se você pegar a quantidade de processos que é julgado pela corte americana e a quantidade de processos que todo ano é julgado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, é impressionante. Como o Supremo trabalha muito mais. É 10, 20